Fala, criminalistas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dos nossos encontros semanais, onde a gente sempre vem abordando os bastidores da advocacia criminal com temas relevantes e temas importantes, não só para o advogado, para a advogada que busca, que tem interesse em atuar na advocacia criminal, mas também para a sociedade de uma forma geral. E hoje nós iremos abordar um tema muito importante e relevante para a sociedade como um todo, que é instaurar os termos circunstanciados de ocorrência, o TCO, né? A confecção de TCO pela Polícia Militar. Eu acredito que todos aqui que nos acompanham, eu fiz uma enquete, gostaria de primeiramente agradecer o Tenente Coronel da Polícia Militar, Alexandre Torres, e dizer que para mim é uma satisfação tê-lo aqui, Coronel, de poder a gente está abordando um tema tão importante, né, um tema tão relevante para não só advogados, não só para policiais militares, mas também para a sociedade como um todo, para a gente entender, né, como é que a polícia militar pode atuar na confecção dos TCOs, como é que funciona isso na prática, quais as experiências em outros estados, né? Outros estados estão adotando, né, esse formato de confecção de TCOs por parte da Polícia Militar. Enfim, todas esses pontos serão abordados hoje na live de hoje, e desde já eu gostaria de lhe agradecer e externar aqui a minha admiração e o respeito que eu tenho a você, né, não só como profissional, o qual eu conheço, né, sei da sua capacidade técnica, operacional, mas também como pessoa, de ter como amigo, uma pessoa que eu sempre posso contar, né, dentro das suas possibilidades. Enfim, e para mim é um enorme prazer estar aqui hoje compartilhando da sua experiência profissional, da sua experiência de vida, e trazendo um tema que vai nos ajudar a entender como funciona de fato essa confecção dos TCOs pela Polícia Militar. Eu gostaria já de pedir ao coronel ao Alexandre, que se apresentasse para quem para quem está nos assistindo, né, falasse um pouco sobre a atividade da Polícia Militar, né, as experiências que o coronel já teve como policial militar, e falasse um pouco da sua carreira. Bom dia, José. É uma satisfação enorme rever o amigo, mesmo que à distância. O senhor é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, né? Não só pelo senhor, como também pela sua família, pelo seu pai, o seu Oséias, nosso amigo, né, a doutora Davidiane. Então, é uma amizade que já vem de longas datas, né? E a admiração, ela parte a partir do momento em que o senhor sempre se mostrou um profissional capacitado, né? Um profissional que sempre buscou exercer a advocacia de uma forma plena dentro do que o direito lhe conferiu como aprendizado. É isso, doutor Oséias. Eu sou policial militar desde 2004, ingressei na Polícia Militar através do concurso de oficiais da Polícia Militar do Ceará, né? CFO. Ingressei em 2004, formei em 2006, 3 anos de estudos dentro da Academia de Polícia. Posteriormente, né, como oficial, fui designado para atuar no interior do estado, na cidade de Camusim, depois na cidade de Sobral. E na cidade de Sobral eu tive a oportunidade de realizar, né, de fazer o curso de Direito na Universidade Estadual Vale do Acaraú, nossa saudosa UVA, onde o senhor também é egresso, né? Isso. E desde então eu passei 9 anos atuando no interior do estado, trabalhando nas cidades de Sobral, de Camusim, de Tianguá, de Itapajé, sempre com policiamento ostensivo, geral,
e posteriormente, nos 2 últimos anos, na região norte do estado, eu atuei também na Controladoria Geral de Disciplina, trabalhando mais com processos disciplinares, né? Estava cedido ao órgão Controladoria Geral de Disciplina, e lá também tivemos experiências válidas, vastas, acerca dos processos disciplinares. Vim para a região metropolitana do estado desde 2016, e então trabalhei na cidade de Maracanaú, no policiamento ostensivo, na cidade de Pacatuba, no centro de Fortaleza, no 5º Batalhão. Tive uma pequena experiência no Centro Integrado de Operações de Segurança, né, a CIOPS, e ultimamente eu tenho exercido as minhas funções como assessor do subcomandante-geral, mais especificamente, né, atuando nos processos de promoção, de ascensão profissional dos policiais militares. E sempre buscando, é claro, o aprendizado, o estudo, a colaboração, a partilha de conhecimentos e essa interação entre a Polícia Militar, entre os outros órgãos, entre a sociedade civil também, é muito importante para o crescimento da sociedade como um todo. Muito bacana, Coronel. E assim, sua história profissional, né? Podemos observar que você já passou por vários, posso assim dizer, setores, ambientes, né, órgãos dentro da própria Polícia Militar, inclusive na CGD, onde a controladoria é responsável, né, pela apuração de procedimentos disciplinares, né, que os militares eles estão submetidos a um regramento, né, da corporação. Existe um código disciplinar, né, que regulamenta a postura do policial militar, como deve proceder, como não deve proceder, enfim. E são são pontos muito específicos, né, e por várias vezes eu estive ali atuando em conselhos de disciplinas, procedimentos administrativos disciplinares, sindicâncias. E é muito legal, muito importante, porque é o momento que o oficial ele tem ali ele tem ali a possibilidade, né, de funcionar como uma espécie ali de um juiz. Né? Não, ele não julga, porque é o controlador, na verdade, final, mas a instrução probatória de como é procedido dentro, né, desses processos disciplinares fica a cargo dos oficiais que compõem a comissão, né, processante. Então, é muito bacana porque traz para vocês uma experiência muito vasta, né, entender como funciona um procedimento que acaba sendo muito, muito comum ao que acontece no processo penal geral. Eu sempre digo para alguns policiais militares que hoje, para mim, é muito mais complexo atuar dentro de procedimentos disciplinares do que no próprio processo penal. Né? E a gente vê hoje como esses procedimentos são feitos, a forma como são feitos, e principalmente, né, procedimentos que os policiais que lá estão dentro das comissões são muito preparados, né, tecnicamente, para lidar com esses procedimentos. E aí, quando se fala de atribuições da Polícia Militar, a gente vê uma vasta, né, posso dizer, um rol vasto de atribuições da Polícia Militar. Né? Dentre eles, esse policiamento ostensivo, esse policiamento preventivo. E agora, há pouco tempo, nós tivemos a informação de que a Polícia Militar do Estado do Ceará será responsável pela lavratura de TCOs. Né? Eu queria primeiro que o coronel explicasse para quem está nos ouvindo o que é o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e que situações esse TCO será confeccionado, para que as pessoas possam entender primeiro o que é o TCO. Pronto, Oséias. O TCO, doutor Oséias, é os que acompanham. É o termo circunstanciado de ocorrência que é lavrado para aqueles crimes considerados de menor potencial ofensivo, ou seja, em que a pena em abstrato não supera 2 anos, certo? Esse instituto jurídico, né,
ele adveio a partir da Lei 9099, né, que é de 1995, né, que instituiu os juizados especiais, né. Então, essa foi uma lei inovadora, né, uma lei inovadora. Essa é uma lei que visa, claro, levar para a prisão somente aquelas pessoas que têm um risco social maior, né, aquelas que cometem crimes mais graves, e daí, claro, é uma lei que buscou, né, na sua essência, garantir uma conformidade, uma maneira, né, para que aquelas pessoas que são pessoas consideradas de bem, que porventura cometem pequenos deslizes, elas não sejam colocadas na mesma prisão, na mesma cela, sejam afastadas da sociedade, junto com outras pessoas de uma periculosidade considerada maior, é claro. Então, desde 2006, a Polícia Militar de Santa Catarina ela já realiza o TCO, né? E a primeira polícia militar a realizar foi a polícia do Rio Grande do Sul, a gente chama de Brigada Militar, desde 1998, tem experiências da Brigada Militar, e as polícias militares elas já vêm ao longo dos anos, né, se preparando, se capacitando para a realização desses procedimentos. Não é o TCO, ele, diferente do flagrante, a pessoa não fica detida, né, não resta detida, ainda que haja espécies de prisões em que a pessoa se livra solto, né, ou seja, a pessoa está presa em flagrante, mas ali mediante fiança, ou dependendo do que for feito na conformidade da lei, a pessoa não vai ficar presa. E o TCO muito menos, certo? O TCO ele não resulta em prisão, não resulta em recolhimento, não resulta em privação de liberdade da pessoa que se sujeita a ele, né? Então, TCO é um termo de circunstanciado, como o nome já diz, em que a pessoa se compromete a comparecer em juízo para dali ser tomada as decisões subsequentes em juízo, né? Então, o TCO ele serve para isso. Entendi. Alexandre, dentro dessas atribuições da Polícia Militar previstas no artigo 144 da Constituição Federal, né? A Constituição Federal disciplina, em seu artigo 144 e seguintes, a segurança pública, né? Os órgãos que integram a segurança pública com as suas devidas atribuições. E quando se trata da Polícia Militar, o texto constitucional traz como atribuição da Polícia Militar o policiamento ostensivo e o policiamento preventivo, né? E da mesma forma, traz para a Polícia Civil e para a Polícia Federal essa atribuição de uma polícia judiciária, de uma polícia que é responsável pelos procedimentos que serão encaminhados para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Na sua concepção, pelo fato do texto constitucional disciplinar como atribuição da Polícia Militar o policiamento ostensivo e o policiamento preventivo, haveria algum impedimento legal no sentido da Polícia Militar confeccionar os termos circunstanciados de ocorrência? Bem, doutor Zé, a gente está aqui falando, é claro, para pessoas que são advogadas, para colegas que são policiais e pessoas em geral, né? E aqui a nossa conversa ela é fundamentada primeiramente na lei, né? E aí o senhor já menciona a Constituição Federal como missão principal da Polícia Militar, o policiamento ostensivo, o patrulhamento fardado, né? E preventivo, que visa a prevenção de crimes. E a Polícia Judiciária, ela, que é no caso exercida pela Polícia Civil, e a Polícia Federal ficou mais encarregada da investigação criminal, não é isso? Mas o TCO ele não tem características de investigação criminal. Certo? O TCO ele não
tem essa característica de... Não é um procedimento de investigação criminal. Ainda que, né, aí vale a ressalva, né? Posteriormente, é claro, o desdobrar dele pode ensejar uma investigação criminal. E aí, a partir do desdobrar, entraria a figura, sim, da Polícia Civil. Por isso, não existe nenhum impeditivo legal para as polícias militares realizarem o termo circunstanciado de ocorrência. Isso aí já é ponto pacífico dentro da jurisprudência no ordenamento jurídico brasileiro, né? Dentro da jurisprudência, nós já temos decisões em nível de STF, né? Decisões recentes, que garantem a legalidade dos TCOs lavrados no âmbito da Polícia Militar, certo? E aí tem, claro, desdobramentos que podem haver, normalmente, de cunho investigatório, de persecução criminal, que aí fica a cargo da Polícia Civil, se for caso de crime de atribuição da Polícia Civil investigar, crimes federais, de repente, a Polícia Federal, ou outras espécies de crimes que o Ministério Público também tem a plena competência, não é isso? Então, isso aí já é ponto pacífico, já é matéria superada, não é? A Polícia Militar, né, onde se lavra o TCO, isso aí não é uma forma nenhuma de concorrência com os colegas da Polícia Civil, né? Trabalho colaborativo, em que a Polícia Militar, ela dá uma vazão, né? Dá uma possibilidade de que aquelas ocorrências elas sejam resolvidas no local, e daí ela está contribuindo também para o trabalho da Polícia Civil no seguinte aspecto: uma vez que a Polícia Militar desobriga a Polícia Civil de perder tempo lavrando o TCO, o policial civil, através dos seus servidores, eles terão mais tempo ainda de fazer a atividade mais efetiva da Polícia Civil, que é investigar crimes, né? Então, quem ganha com isso é a sociedade de um modo geral. A Polícia Militar ganha porque ela não vai precisar gastar tanto tempo de deslocamento do local da ocorrência para uma delegacia, que numa delegacia ela vai entrar numa fila de espera de atendimento lá da delegacia. A Polícia Militar não vai resolver a situação ali no local, não é isso? Isso aí, e são diversas realidades, né? O Ceará ele é um estado com 184 municípios, e em todos os 184 municípios, a atuação efetiva da Polícia Militar, diuturnamente, ou seja, existe policiais militares trabalhando 24 horas por dia nos 184 municípios do estado do Ceará, né? O braço da Polícia Militar, né? O braço do Estado que tem mais tentáculos, né? Ele vai em todos os locais, em todas as cidades, e através da ligação do 190 ele chega nos locais mais longínquos, né? Nos locais mais distantes, nos rincões do Estado. Enquanto sabemos que a Polícia Civil ela não tem, apesar da competência territorial dela abranger todo o Estado, mas não existe delegacia de Polícia Civil aberta 24 horas em todas as cidades do Estado. Então, a gente tem exemplos práticos, por exemplo, em especial nossos colegas do interior do Estado, em que o policial militar já precisou se deslocar 240 quilômetros de distância para a lavratura de um TCO, quando poderia ter resolvido ali no local. Então, tem desperdício de tempo, tem desperdício de combustível, tem a questão de que quando o policial militar sai do seu setor de policiamento preventivo, a cidade lá vai ficar descoberta, né? Vai ficar desguarnecida. Há um prejuízo notório para a sociedade quando aquela viatura que deveria estar patrulhando, ela se desloca para um local distante para a lavratura de um simples TCO. Então, verdade, eu acredito que essa decisão, que é uma decisão parte da decisão jurídica, mas também uma vontade de Estado, uma vontade de política pública, né, do governador, no caso do Eumano Santana, governador Eumano, que abraçou essa ideia e está encampando, sim, juntamente com o nosso secretário de Segurança, doutor Roberto Salo, comandante-geral, coronel Clênio, a ideia de ampliar o espectro
de TCO lavrado pela Polícia Militar. Ronel, você trouxe um dado muito interessante, né, que eu, por diversas vezes, quando estava na delegacia, atuando em alguns outros procedimentos, né, eu sempre me deparava com policiais militares que, de fato, se deslocavam ali por 100, 150 quilômetros, né, que estavam no interior, ali no patrulhamento ostensivo do interior, se deparavam com situações de crimes de menor potencial ofensivo e tinham que se deslocar esses 100, 150 quilômetros para fazer um TCO. Enquanto isso, a cidade lá ficava sem o policiamento, porque todo o aparato estatal ali da polícia militar que estava para fazer a segurança daquela cidade acabava tendo que se deslocar para uma delegacia policial, de uma delegacia de polícia, para a lavratura de um TCO. E aí, muitas vezes, que eu já me deparei, além de, né, ter que esse deslocamento, desse gasto desnecessário para o próprio Estado e comprometendo a segurança das cidades que ficavam sem o policiamento ostensivo durante aquele período, eu percebia que o policial chegava na delegacia e que tinha outros procedimentos na frente, ele tinha que aguardar muitas vezes o dia todo esperando aqueles procedimentos serem realizados para a lavratura de um TCO, e enquanto isso a cidade passava o dia todo ali sem um policiamento ostensivo, porque aquela composição policial estava na delegacia aguardando a lavratura desse procedimento. E mais, a pessoa que era conduzida por 100, 150 quilômetros de distância, ao final do procedimento, ficava pedindo à polícia para poder dar uma carona, que eles voltassem para a cidade, porque muitos não tinham dinheiro para poder pagar o deslocamento. E eu cansei de ver os infratores ali que eram encaminhados para a delegacia, ao final do procedimento, num crime de desacato, de desobediência, ficava pedindo ao policial para ele me leva para a cidade que eu não tenho como ir. Tudo. E ele tinha acabado de desacatar o policial, né? Ele ficava aquela... Tinha uns que levavam, tinha outros que não levavam, enfim. E era engraçado esse contexto, porque, de fato, se a gente... Quem entende de segurança pública e sabe como funciona a segurança pública, e de fato enxerga um proveito, enxerga realmente que a lavratura de TCOs pela Polícia Militar vai favorecer bastante situações como essa, em que policiais tinham que se deslocar por muitos quilômetros, a cidade ficava sem o patrulhamento ostensivo, enfim, todo mundo perdia com isso. E aí eu queria saber, coronel, assim, pela a experiência no contexto de polícia que o senhor tem, se o senhor tem ideia de quantos estados da federação já fazem esse procedimento, a Polícia Militar já faz esse TCO, e como tem sido as experiências vividas por esses outros estados, né? Se o senhor tiver aí conhecimento. Pronto. Antes de entrar na resposta propriamente, né, cumprimentar aqui a doutora Davidiane, que está online, né, a sua senhora, a doutora Jaqueline, que já participou aqui, interagiu conosco. O Bergson Gustavo, ele levanta um aspecto muito importante, que além dos pontos que a gente já mencionou aqui, há um desgaste da máquina humana, que é a máquina principal, que é o homem, né? O homem, quando o policial já, por sua natureza profissional, já está submetido a uma rotina estressante, né? E daí, quando ele sabe que vai ter que se deslocar para uma delegacia distante, vai ficar esperando, às vezes vai passar do tempo limite da sua jornada de trabalho, né? Ele vai se destacando, vai se desgastando, né? Vai se estressando, né? Sendo até possivelmente causas de adoecimento. Então, existe também essa preocupação para o principal recurso da instituição, que é o recurso humano, que é o policial militar, que quanto melhor o policial militar estiver em suas condições
físicas, psicológicas, ele vai prestar um serviço social melhor, né, vai prestar um serviço para a sociedade melhor e vai estar melhor consigo mesmo e com a sua família, né? Aqui também cumprimento o capitão Pessoa, né, que é um oficial de extremo conhecimento, aí que labuta, que atua na região norte do estado, colega de longas datas, né? Conheço o Pessoa desde 2007, lá na cidade de Camusim, muito jovem ainda, mas já demonstrava um grande potencial. Doutor Zé, em relação aos estados que já têm TCO, né? Pronto. Os últimos dados, né, que eu recebi recente, e aí quando o senhor me convidou, eu tive que fazer as pesquisas, né, sair estudando aí. Tem 19 estados que já procedem de alguma forma, que labram de alguma forma o TCO, certo? Alguns já na sua integralidade, ou seja, em todas as suas cidades, em todos os seus aspectos, e outros em cidades, em algumas cidades ou em alguns batalhões específicos, né? Por exemplo, tem locais que o batalhão de policiamento ambiental, ele lavra TCO, que o batalhão de policiamento rodoviário lavra TCO, né? Então, em resumo, nós já temos experiências de 19 estados, e volto a frisar, experiências muito exitosas no estado de Santa Catarina, no estado de Minas Gerais, no estado do Rio Grande do Sul e do Paraná. Santa Catarina, inclusive, com o uso de tecnologia embarcada, né, que é o mobile deles lá, o sistema, que inclusive esse sistema ele foi premiado no Fórum Nacional de Justiça, né, como inovação tecnológica, como estímulo para o processamento acelerado, né, das ações judiciais, né, que se iniciam ali, tá certo? Então, tem experiências, assim, que são bastante válidas de outros estados, e a Polícia Militar do Ceará, ela está nessa busca, né, de atender à sociedade da forma plena, utilizando as experiências que já temos dos nossos colegas de outros estados. Entendi. E de implantação nas polícias militares aí desses outros estados, né, que já tem aí estados que já vem há bastante tempo, onde a polícia militar já confecciona esses TCOs. O que é que tem sido importante, né, na formação dos policiais militares que serão responsáveis pela lavratura desse procedimento, né? Porque assim, existe ali naquele primeiro momento, né, de análise do fato, da situação específica, é importante que o policial ele tenha conhecimento para saber, eu estou diante de um crime de menor potencial ofensivo ou não. Então, porque isso muda o jogo, muda o procedimento, muda a forma de lidar com aquilo. Então, se existe essa necessidade do policial que, diante daquele contexto, daquele fato ali que ele está vivenciando, existe essa necessidade de ele saber diferenciar o que é TCO, o que é realmente um flagrante de um APF, de um auto de prisão em flagrante, enfim. Qual é possa-se dizer, o preparo que tem que ser dado a esses policiais, se de fato os cursos de formação, ou se a polícia existe algo assim de maneira rotineira, essa preparação para dar capacidade aos policiais em poder melhor resolver aquela situação e definir, né, dar uma definição jurídica correta. Claro, claro. Essa é uma preocupação que ela passa pela gestão, ela passa pelo policial. E eu vou relatar a minha experiência, né? Como eu falei, eu ingressei em 2004 e lá na nossa academia nós temos diversas disciplinas de direito, né? Direito penal, legislação penal especial, direito processual, direito ambiental, direitos humanos, que é essencial para a formação do policial, direito de trânsito, Lei Maria da Penha, a lei de tóxicos, né? Então, são aquelas leis que a lida diária do policial ele tem mais costume de se deparar, né? Então, tem sim essa preocupação, doutor Oséias,
em formar bem, né, um compromisso da instituição, da segurança pública, dos cursos continuados da polícia, sempre termos disciplinas que a gente leve o policial a refletir sobre as situações fáticas que ele se depara, né? E daí, o policial, ele sabe qual crime ele vai se deparar, mas quando ele tiver dúvida, né, logicamente, ele vai ter uma rede de suporte para dirimir uma dúvida, né? Hoje a gente está na era da informação, certo? Hoje a tecnologia ela está na palma da nossa mão. E aí eu relembro de quando eu ingressei, né? Quando eu ingressei na Polícia Militar em 2004, e aí eu entrava numa viatura a nível de estágio, e eu via o tenente da área, né, o tenente supervisor, com quem eu estagiava, levar um vadimeco, né? Então ele estava com o vadimeco do lado ali, para que, no caso de dúvida, ele folhear ali, né? Ele abria aquele livro, né? Aquele compêndio de leis para tirar a dúvida ali. E hoje essa informação está muito melhor, né? Está muito mais fácil. O policial ali, em qualquer dúvida, ele, de repentemente, se surgir alguma dúvida, ele pode acessar ali o smartphone, que até a tecnologia propriamente embarcada, fornecida pelo Estado, com acesso à internet, ou se não, seu smartphone particular, chamar o oficial, né? Um profissional mais experiente para lhe auxiliar, ou se não, se valer do suporte do Centro Integrado de Operações de Segurança, né? Porque o Centro Integrado vai ter oficial da polícia, vai ter um policial civil ali, que pode dirimir algumas dúvidas que, porventura, venham a acontecer durante a jornada de serviço. Mas é muito natural, é compreensível que o ser humano ele tem essa dúvida, e quando a dúvida não for dirimida ali no campo operacional, ali, no local da ocorrência, aí sim deveremos conduzir para a delegacia, né? Quando fala uma dúvida em relação à lavratura de um TCO, ou se não, se o crime é de um potencial maior do que simplesmente que seja possível ser resolvido pelo TCO, né? No caso, uma APF, né? Uma auto de prisão em flagrante delito. Né? Entendi. Então, assim, é importante que exista, né, esse suporte jurídico, né, para que o policial, naquele momento, ele possa se valer, né, desse suporte jurídico prestado, inclusive, pela própria corporação, através dos oficiais que estão ali de serviço, né, enfim, para que ele possa ali fazer essa definição jurídica de uma maneira mais precisa e mais segura. E outro ponto importante que o Claudel colocou é que se houver uma dúvida, né, quanto de fato a essa definição jurídica, algo que seja fora do que é comum se deparar, algo que seja mais, porque existe a questão do concurso de crimes, né? Se for vários crimes, a pena vai ser somada e aí pode superar os 2 anos, né, que são os crimes, a pena até 2 anos, que são os crimes de menor potencial. Então, se houver a possibilidade da prática de configurar a prática de mais crimes, estarem diante de um concurso formal ou concurso material de crime que possibilitaria ali elevar a pena e, logicamente, sairia da competência do juizado especial, né, de TCOs, e seria lavrado um APF junto à delegacia. Então, é importante que haja, sim, esse suporte jurídico por parte da própria corporação, né, através de oficiais. Agora, de oficiais e também, se houver dúvida, encaminhamento para a delegacia para que seja feito essa definição jurídica de maneira mais precisa. Agora, assim, eu tenho uma dúvida, Coronel, e eu queria que o Coronel, se possível, abordasse, né, que é algo muito corriqueiro, que eu percebo que é algo muito corriqueiro no âmbito do cometimento do crime de desacato. E a minha dúvida é a seguinte: naquela ocorrência em que o policial ele é desacatado e o desacato ele é passível de ser realizado a confecção do TCO, essa confecção do TCO, né, do crime de desacato, seria feito pela própria composição policial que foi desacatada, ou seja, haveria uma isenção
desse policial que foi ofendido, que foi desacatado, em fazer um procedimento realmente da forma como precisa ser feito, ou isso seria feito por uma outra composição? Já existe algo definido nesse sentido? Pronto. Nosso sistema, nosso sistema processual penal, ele não admite, né? Sistema inquisitorial nesse aspecto, né? Do policial ser vítima e lavrar um procedimento contra uma pessoa eventualmente, né? Daí, claro, se houver, porventura, o crime de desacato, né? O ideal, né? É lógico, é o que vai acontecer. A recomendação é que se chame ao local uma outra composição, ou se não, leve para ser dirimido na delegacia de polícia civil, certo? É muito importante esse aspecto, é muito salutar, não é? E ainda sobre a formação, voltando um pouquinho à pergunta anterior, a Polícia Militar ela já está se programando, né? Já existe um calendário de formação, até porque existe uma tecnologia nova a ser utilizada, né? Essa tecnologia é fornecida pelo Ministério da Justiça, através da Senasp, né? Onde os policiais eles terão acesso dentro do computador de bordo, né? Do smartphone, a um sistema próprio para esse fim de lavratura de TCO. E aí já tivemos capacitação de cerca de 30 oficiais. Esses oficiais eles já servirão como multiplicadores, né? E esses cursos eles serão, a priori, difundidos em todo o estado do Ceará, dentro de um calendário, dentro de um cronograma previamente estabelecido. Existe sim essa preocupação, né? Não só do conhecimento da tecnologia, mas também de uma atualização, por assim dizer, dos aspectos jurídicos legais para a lavratura do TCO, certo? E daí, dentro dessas especializações, dentro desses novos conhecimentos, serão tocados, abordados essa temática dos crimes de desacato, com certeza, né? Para o policial É ele algo não muito comum. dar uma margem para que aquele procedimento dele, aquele TCO, seja anulado na justiça, eventualmente, por uma situação em que não convém, né? Tá bom? É Espero ter muito sido claro. importante, é um ponto muito importante a ser analisado, né, até pela própria polícia nesse processo de implementação, né, trazendo essa atribuição para a polícia militar, de como ficariam essas situações em que há o desacato, há o crime de desobediência, enfim, que estão relacionados ali ao policial militar na ocorrência. Né? Então, como funcionaria a lavratura desse procedimento? Né? Porque para se garantir uma isenção maior quanto a esse procedimento, o ideal é que outra composição policial realizasse ali aquele procedimento para dar a esse procedimento uma isenção maior, né, desse contexto. E a dúvida também que eu tenho, Coronel, é se essa lavratura ela ocorreria no próprio local do fato, né? Porque existem contextos, né? E para quem atua ali no dia a dia, para quem faz essa atividade policial ali preventiva e ostensiva, sabe muito bem que, principalmente aos finais de semana, se deparam com delitos ali de perturbação, de sossego alheio, né? Aquela situação ali generalizada, de confusão e tal, som alto. Nesse caso específico, a lavratura desse procedimento no local, dependendo do contexto, dependendo ali até da possibilidade de se criar um problema maior, né? Vai ser feito no local, ou o policial ele poderá ter ali a faculdade ali de levar para um outro local, de analisar se é ou não propício a realização daquele procedimento no local, e se de repente ele entender que ali pode estar colocando em risco ali tanto a composição como as pessoas e as partes envolvidas no procedimento, ele poderá levar
quartel, para o destacamento ou para um outro lugar? Já tem algo definido nesse sentido ou ainda estão analisando? Pronto. A priori, né, a regra é que o TCO seja lavrado no local da ocorrência. Então, dentro daquele princípio, né, dos princípios que já regem a Lei 9099, né, da informalidade, da celeridade, né, da oralidade, né, então isso aí a gente segue a linha desses princípios lá da 9099. E aí o TCO, a regra é para ser lavrado no local. É claro que a situação fática, né, o que houver que fuja à normalidade, aí sim poderá ser levado para algum outro local. Nós temos a experiência da cidade de Camusim, né? Podemos dizer que o TCO no estado do Ceará ele já foi testado na cidade de Camusim com o tenente-coronel Eduardo, quando lá comandava, né? E o doutor Washington, juiz de direito, que também é egresso aí dos bancos da Universidade do Vale do Acaraú, salvo engano, era seu contemporâneo De faculdade. de direito, né? E daí é uma experiência exitosa. Na ocasião, eram levados para o quartel, certo? Ou seja, era manual, tinha um escrivão lá, ad hoc, né, nomeado, um oficial para ratificar. Lembrando que todos os TCOs, ainda que lavrados no campo operacional, eles passarão pela chancela de um oficial que vai fazer aquela avaliação, né, das informações para só depois fazer a remessa ao Poder Judiciário, certo? Mas sim, existe essa preocupação, é claro. O primeiro ponto a se levantar sempre é a segurança dos policiais, a segurança das pessoas que estão ali em volta no ambiente de tumulto, de conturbação ali, né? Mas, claro que existem alternativas para o caso de o TCO não poder, por alguma razão alheia, não ser lavrado ali no local. O ideal é que seja lavrado no local, mas se não for lavrado no local, se desloca para o quartel ou, se não, até para a delegacia, né? Bacana essa sua resposta, porque aí a gente tem, primeiro, a possibilidade de ser feito no local, que é a regra. Né? E aí os policiais, entendendo que por algum motivo ali a integridade física da composição ou das partes mesmo que estão envolvidas no procedimento, a presença no local possa trazer prejuízo à integridade física dos envolvidos ali, da própria composição policial, ele poderá levar para um outro lugar para a realização desse procedimento. E é importante também destacar, Coronel, que dentro da realização desses procedimentos existem a apreensão, né, de bens ali, sons, veículos, enfim. Tudo isso seria resolvido naquele momento e o policial militar ele teria ali teria a possibilidade de analisar até a restituição do bem naquele momento, deliberar sobre a restituição ou não. Teria que ser apreendido e somente no âmbito do judiciário é que se procederia à liberação ou existe essa possibilidade de liberar ali no momento, dependendo da análise feita pela composição. Já chegaram a falar sobre isso? Já existe alguma orientação nesse sentido? Pronto. Todo material que tiver alguma relação com o crime praticado, ele deverá ser apreendido, né? E daí a gente vem para os crimes mais recorrentes, né? Conversando com os colegas, até com o capitão Pessoa, ele disse que no interior tem muito ainda o porte de arma branca, né? Ali, ou ameaça, certo? Perturbação do sossego. Então, nesses aspectos aí, quando houver materiais a serem apreendidos, esses materiais devem ser
recolhidos, deve ser constado em termo, né, para ser apresentado para a justiça, para ser liberado por medida judicial. Né? A Polícia Militar ela não vai, a priori, né, a priori, é claro, isso aí eu quero ressaltar que eu não vou falar em nome da polícia, não estou falando aqui num papo bem mais informal possível, dois colegas do direito, dois colegas profissionais, cada um na sua área, eu sou do direito na área da polícia, mas a regra é ser apreendido e posteriormente ser levado para a justiça e a justiça ela decidir. Mas tudo isso bem consignado, bem relatado, certo? Para que possa ser tomadas as decisões legais cabíveis. E muito provavelmente, Coronel, deve ser logo, logo, né, com essa implantação, deve se ter aí um POP, né, um procedimento operacional aí de como, de padrão, de como o passo a passo, né, de como vai ser feito, o que pode, o que não pode. Eu acredito que a corporação irá definir todos esses detalhes através de um procedimento operacional padrão e dar conhecimento a todos os policiais através de uma cartilha ou mesmo através de um texto para que possa facilitar a atuação dos policiais militares quando da confecção desse TCO. Né? Acredito que isso já deve ser um objeto de preocupação por parte do comando, né, da polícia, para que tudo seja feito de uma maneira transparente, de uma maneira eficiente, né, que é o mais importante. E eu pergunto ao coronel também se existe uma necessidade ou se o coronel consegue entender essa necessidade de uma fiscalização interna, de uma auditoria, né, desses procedimentos que são lavrados, como é que ficaria isso? Existe algo já definido quanto a essa fiscalização interna daqueles policiais que fazem essa lavratura? Sim, claro, é um sistema, quando for implementado, né, ele vai passar pelo crivo de pessoas que estão habilitadas a fazer aquela averiguação para saber se o procedimento atendeu às normas estabelecidas em lei, se não houve algum eventual excesso, né? Para daí, ou havendo tudo em conformidade, o processo segue, né, para o documento, né, no caso, o termo segue para apreciação da justiça, e se for verificada eventualmente uma falha, a partir dali, o profissional que vai fazer essa avaliação, ele tem o poder, dever de já não seguir aquele procedimento, né, para a justiça e também fazer as investigações devidas, né, instaurar esse procedimento para apurar uma eventual falha, se assim acontecer, né? Isso aí é o que a gente chama de accountability, né? Essa parte em que a polícia ela tem que oportunizar, inclusive, ao cidadão a ser fiscalizado, né? Então, tem todos esses mecanismos de accountability, de compliance, né? Da administração moderna, em que a polícia militar ela está inserida, está de olhos bem atentos, né? Para essas possibilidades, claro. Entendi. E Voltando só um pouquinho ainda sobre a cadeia de custódia, né? Que acho que pode ter ficado em algum momento alguma dúvida, né? A cadeia de custódia deve ser realizada pela polícia, a polícia deve prover os meios necessários, a polícia militar, eu digo, para fazer aquela cadeia de custódia, para guardar em depósito esse material, para posteriormente ser restituído, né? Se assim for a decisão judicial. Para você ter ideia, a Polícia Civil, aliás, a Polícia Militar lá de Santa Catarina, né? Ela, com autorização do Poder Judiciário, ela possui, dentro das viaturas, né, os policiais, eles possuem materiais reagentes para o caso de droga. Eles fazem ali o teste para saber se é droga ou não.
entendeu? Para você ver o quanto a Polícia de Santa Catarina ela já avançou, já evoluiu, não, já desobriga a perícia forense, nesse caso, né? De fazer o teste, de guardar material, enviar para a justiça remeter para a perícia forense, ou a polícia militar mesmo remeter para a perícia forense, né? Então, existem meios, existem formas, existem soluções prontas para problemas que a gente entende como antigos, né? E soluções exitosas, né? Que são soluções garantidoras, né? São soluções garantidoras. Lembrando que o TCO ele também é uma garantia, inclusive, para o autor, né? É o autor. O autor, nesse modelo, nesse formato, ele chega a ser, em tese, o mais beneficiado, porque ele vai perder tempo, ele, aliás, não vai perder tempo, ele vai se comprometer a comparecer ao fórum, à justiça, né? E, inclusive, existe esse pensamento, inclusive, de estar levando um serviço para quem está cometendo aquele delito também, né? Não é só para formalidades ou comodidades do sistema policial, né? Mas para a sociedade como um todo, inclusive para o autor. Entendi. Um ponto também importante, Coronel, que eu vejo, né, e eu já, inclusive, acompanhei como advogado, né, acompanhei muitos procedimentos de TCOs na delegacia, acompanhava ali o meu cliente no momento da sua oitiva, garantindo ali que os seus direitos fossem devidamente respeitados. E nesse cenário de um TCO feito pela Polícia Militar, e principalmente quando feito no local no local ali do fato, né? No local ali onde do ocorrido, existe aí um ponto interessante que é a atuação do advogado e da advogada nesses procedimentos, né? Então, assim, é importante porque por mais que esteja sendo feito pela polícia militar naquele local, naquele momento da ocorrência, o autor da infração ele tem todo o direito de estar ali acompanhado com o seu advogado. E aí você enxerga, ou o senhor enxerga alguma restrição a esse acompanhamento do advogado? Haveria alguma ressalva nesse sentido? Porque assim, o inquérito policial tem aquela visão de que ele é inquisitivo, não admite contraditório em ampla defesa, apesar de que eu não concorde com isso, eu entendo que existe um contraditório dentro do inquérito, dentro de um procedimento, ainda que seja extrajudicial, mas é importante isso porque ali existem direitos básicos que precisam ser garantidos. Eu entendo que esse contraditório é de maneira mitigável, não como dentro do processo penal, ali, com um contraditório de uma maneira e ampla defesa de maneira mais efetiva. Mas na fase pré-processual, né, no âmbito dessa investigação, eu entendo que há, sim, um contraditório, ainda que de maneira mitigada. Então, qual é a sua interpretação quanto à participação do advogado, da advogada ali naquele procedimento? Pronto, vamos nós aqui. Existe o A gente está só cortando, você está licença. falando, está cortando um pouquinho. É porque entrou uma chamada telefônica, inclusive um amigo nosso, casualmente, o Coronel Arley do Bombeiro, que o senhor com certeza conhece, e trabalhou conosco aí na controladoria. Entrou uma chamada dele. Está na reserva já? Enfim, está na reserva já. Não cansa de ligar aqui, já está ligando a segunda vez. Enfim, vamos nós. Existe o Fórum Nacional de Termos Circunstanciados de Ocorrência, certo? Para levar discussões, né? Como o senhor milita no direito, existe o Fórum Nacional de Ciências Criminais, de Direito Civil, de Direito Imobiliário e por aí vai, né? Existe também um Fórum Nacional que discute as matérias relativas ao TCO e esse fórum ele emite enunciados, né? Sim. Enunciado 1 do Fórum
o de 2022. Isso aqui tá disponível na internet para quem quiser consultar posteriormente. Fórum Nacional de Termos Circunstanciados. O enunciado 1, ele diz: o termo circunstanciado deve ser lavrado pela Polícia Militar, preferencialmente no local dos fatos, com a liberação das partes após assumirem o compromisso de comparecerem ao juizado especial criminal competente. Certo? Isso aí já foi no primeiro fórum, que foi de 2022, né? E é o enunciado 1. O enunciado 2 responde talvez à sua pergunta. Antes de iniciar a lavratura do termo circunstanciado, deve-se verificar se a infração penal é de menor potencial ofensivo e se o autuado concorda em assinar o termo de compromisso, de comparecimento à audiência. Então, isso aí é a regra. A gente pergunta, olha, você se compromete a comparecer à audiência, isso aqui é perturbação do sossego alheio, isso aqui é uma ameaça, isso aqui é um estatuto do torcedor, isso aqui foi uma briga generalizada que está lá nos crimes do estatuto do torcedor, né, que é menor potencial ofensivo também, você participou, você tumultuou, causou tumulto, então você se compromete a comparecer em juízo, cara consciente, não, me comprometo, então você vai assinar, certo? Uma vez havendo um comprometimento, aí o próprio cidadão, ele pode, nesse momento, ele pode sim, claro, se valer de uma assistência jurídica, né? Para saber, rapaz, eu devo me comprometer ou não devo, certo? De comparecer. Se ele se comprometer, padrão, perfeito, ele vai assinar o termo e vai ser liberado ali no local da ocorrência. E em não havendo esse comprometimento, na recusa desse comprometimento, dessa prestação de compromisso, na recusa de não assinar o termo, o que é que acontece? Né? Aí vem ainda no enunciado 2. Caso o autor se recuse a assinar o termo de compromisso, ele deverá ser preso e encaminhado para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Certo? Em caso de recusa, e aí já deixa de ser TCO, e aí ele vai comparecer à delegacia para lá ser lavrado o termo de prisão, o auto de prisão em flagrante. E aí, é claro, vai dar estratégia melhor para o causídico, né? Para o defensor, se ele vai orientar o patrocinado dele a assinar o termo ou se ele vai preferir ir para a delegacia. Entendi. É importante isso, né? Porque pode ser que, estrategicamente falando, né, dentro de um olhar defensivo, que em determinadas situações ele não aceite para poder exatamente ir para a delegacia, né? Para se verificar o contexto de uma forma mais precisa. Tem um ponto interessante, Coronel, que eu vejo, né, na questão da confissão extrajudicial, né? A gente tem o ARESP 2.123.334, que ele disciplina exatamente quando é que essa confissão extrajudicial ela vai ter sua validade. E a validade ela está condicionada, essa confissão extrajudicial, de ocorrer de maneira documentada e em estabelecimento estatal público e oficial. Como é que o senhor enxerga isso na confecção do TCO, no que diz respeito a essa confissão extrajudicial de maneira válida, quando se define como um dos critérios para se ter essa validade da confissão extrajudicial, ela ocorrer em estabelecimento público e oficial? Como é que você enxerga isso? Pronto. Essa daí é uma matéria nova, né? Recente, é 2024, né? E daí eu não sei em que contexto, na verdade, ela foi editada, né? Essa matéria, essa decisão. Entretanto, né? Aí vai da minha interpretação, né? Da minha possibilidade aqui. Aqui vai ser uma divagação.
policial militar, quando ele está fardado, quando ele está numa viatura, ali é um espaço público, ali é uma repartição pública, não é? O policial militar, ainda que não seja um espaço limitado fisicamente, fixo, né? Um prédio, mas a viatura de polícia militar é um bem pertencente ao acervo da fazenda pública, certo? Aí vai muito da questão da interpretação de quem vai julgar em acordo com esse RESP aí, né? Certo? Mas eu não vejo óbvios. Eu acho interessante. Né? E até porque doutor, só um minuto, até porque essa confissão ela vai ser confirmada ou não posteriormente em juízo, tá? Ela vai ser confirmada ou não posteriormente em juízo. E existem mecanismos, inclusive, de gravação, entendeu? De repente, o policial pode estar com uma câmera corporal, ou de repente, eu acho que até o próprio sistema aqui pode inovar nesse sentido, de o próprio TCO fazer a filmagem, como tem a possibilidade de Santa Catarina. Ali em Santa Catarina, o cidadão ele grava o termo de compromisso, é uma filmagem mesmo aqui, olha, tá aqui, estou filmando e tal, o meu rosto, eu, Alexandre, me comprometo a comparecer em juízo, tal, pronto. Isso aí existem mecanismos para dar uma garantia, uma transparência maior. É interessante quando você pontuou esses meios, instrumentos, né, para se dar ali uma credibilidade maior à atividade policial, inclusive com o uso de câmeras que possam, de uma certa forma, registrar ali todo aquele procedimento. E eu entendo, né, que esse julgado que eu citei, esse arresto, a finalidade, o sentido desse arresto é exatamente garantir, né, como essas confissões elas vêm ocorrendo. Como é que ela vem acontecendo, principalmente no meio policial. Porque o que se o que se questiona muito é a influência do policial para a obtenção dessa confissão, né? Então, essa confissão, ela não seria uma confissão, muitas vezes, espontânea, mas uma confissão que poderia ser induzida, uma confissão que poderia ser forçada. E aí eu entendo que esse arresto, ele vem, de uma certa forma, evitar que haja algum tipo de abuso ou algum tipo de excesso na confissão, né? Na colheita dessa confissão. E aí eles estabeleceram situações, critérios que precisam ser observados para se ter essa confissão, essa validade dessa confissão quando feita de forma extrajudicial. Eu acredito que o uso dessas câmeras corporais possam, de uma certa forma, trazer ali uma transparência maior ao ato, né, aquele procedimento que está sendo realizado. Mas, como você falou, vai depender muito da interpretação e de como os tribunais superiores irão decidir sobre isso, né? Porque é uma coisa, até então eu não me deparei ainda quanto a esses questionamentos feitos dentro do TCO, quando a lavratura é feita pela Polícia Militar, né? Mas acredito que logo a gente se depare com isso. Seus clientes não são clientes de TCO, né? Agora só pega tubarão, não pega mais peixe pequeno, É não. porque, assim, eu gosto de fazer essas reflexões, né? Talvez a gente nem use, né, dessas situações, a gente passa por isso. Mas é legal porque é um momento que a gente tem aqui de fazer reflexões sobre situações possíveis, né? Do que pode, de fato, acontecer, que o advogado precisa estar atento, como também os policiais que são responsáveis por esse procedimento. Então, é algo muito interessante da gente sempre ter
essas reflexões, né, para que a gente possa já até antecipar o que pode acontecer futuramente. Coronel, em relação ao sistema, já existe algum sistema definido ou ainda está em processo de implantação, de desenvolvimento? Já tem alguma ideia sobre isso? Como é que esse procedimento é físico? É impresso na hora? Vai para o e-mail da pessoa? A pessoa recebe em seu e-mail, assina na hora ou assina num tablet? Já tem algo desse tipo? Como é que é feito nas polícias de outros estados e como é que se já tem alguma ideia de como é que vai ser feito aqui? Pronto. Aqui a Polícia Militar do Ceará ela vai utilizar um sistema que já foi implementado em outros locais, né? Certo? Vou só dar uma bugadazinha aqui simples. Existe sim um sistema, né? Que é o sistema PPE do governo federal, certo? Disponibilizado pelo governo federal, num convênio entre o governo federal e o estado do Ceará. Um sistema informático, né? Ela é elaborado lá no Ministério da Justiça, dentro da Secretaria da Segurança Pública, não é? E ele já está sendo utilizado por várias polícias, né? Como Acre, Rondônia, Piauí, né? Tem polícias que têm um sistema próprio, no caso de Santa Catarina, no caso de Minas Gerais, tá? Mas esse sistema ele é tecnologia capaz, né, de suportar os dados que vão circular nele, né? Ele vai ter os dados armazenados em data centers aqui no próprio estado do Ceará e também em Brasília, com suporte de lá, certo? Isso já é um sistema bem consolidado, né? Já é um sistema que já foi testado, já foi aprovado, por assim dizer, em outros estados. É uma prática uma prática administrativa que já está sendo feita e acompanhada em outros estados. Não é? Atendi a pergunta ou ficou alguma dúvida? Perguntou se vai ser impresso, né? Foi isso, né? Você sabe dizer se ele é impresso, a assinatura é de maneira física ou é no próprio tablet? Já tem uma ideia sobre isso? Eu vou ficar de pergunta essa resposta, porque eu não participei da capacitação. Não sei se tem algum colega que está acompanhando aqui que porventura participou, né, da capacitação, mas o sistema ele tem a possibilidade, acho que tem a possibilidade de ser impresso, né, de imprimir ali com uma impressorazinha térmica, como parecida com essa de cartão de crédito, né, aqueles boletezinhos, ou se não, tem a possibilidade de fazer assinatura digital mesmo, né, ou de gravar, né, eventualmente. Isso aí eu vou ficar. Mas existe tecnologia para todos os três, né? Para impressão, para assinar, existe tecnologia para o compromisso ficar gravado, existe tecnologia para você usar uma caneta digital ali como se fosse uma lousa digital e assinar. Então, você até aqui o participante está falando assinar pelo Gov e tal, pode ser também uma possibilidade, né? Alguns têm assinatura pelo Gov. E só para a gente finalizar, Manuel, se você tem conhecimento, se já existe um cronograma para isso de implementação ou ainda vai ser, já tem um prazo para que isso aconteça de fato? Você tem ideia ou é algo que ainda vai demorar um pouco? Pela programação é no decorrer do ano de 2025, né? Em 2025 ele vai estar vendo a capacitação, né? Já existe uma programação para essa capacitação acontecer nos polos, né? Existe uma tratativa já do comando da instituição para isso e o policial militar ele vai ter a plena capacidade técnica, certo? O próprio BPMA, como o colega já frisou, já começou aqui em Fortaleza, acho que, salvo engano, também no interior do estado, né? Já começou a lavratura, né? Porque os crimes mais recorrentes é o crime de perturbação do sossego alheio, né? Certo? Existem crimes ambientais também né? De pequeno potencial ofensivo. Então, o BPMA já está capacitado, já começou o treinamento pelo BPMA, que é o Batalhão de Policiamento Militar Ambiental, né?
batalhão de Polícia Militar Ambiental, e claro, já acontece, né? E os demais polos, os demais batalhões já estão numa programação de capacitação para isso também. Tá certo? Tá falando aqui, como atuam com muitas Já comecei. ocorrências, menor potencial, foi conveniente começar pelo batalhão ambiental. Realmente, o batalhão ambiental, BPMA, ele lida muito com esses procedimentos, essas ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo. Então, acredito que o fato de ter iniciado pelo BPMA é algo que foi muito proveitoso, né? Porque eu acho que é a maior incidência, né, de TCOs está relacionada a esses crimes de menor potencial ofensivo. Não, a gente já está aqui com 1 hora e 15 minutos praticamente de live, né? E dessa conversa bacana e bem tranquila aqui que a gente está tendo. E eu quero lhe agradecer, né, por ter aceitado esse convite, muitos questionamentos aqui tratados, né? Por mais que a gente não tenha muitas vezes uma resposta pronta para o que vai acontecer, é importante porque a gente vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo como é feito o procedimento, a gente vai fazendo uma reflexão do que é possível acontecer, até para a gente prever situações em que a corporação possa contemplar, né, essas situações, ou seja, ter essa previsão, essa previsibilidade do que pode ocorrer. Isso é muito importante até para se antecipar e evitar um problema futuro. Mas a gente sabe que, de fato, existem mudanças que a gente só sabe se vai ser positiva ou não com o amanhã, né? Daqui a um tempo, verificando na prática, né, as coisas acontecendo para que a gente possa, de fato, saber se vai ser interessante, vai ser proveitoso ou não. Né? Eu acredito que, inicialmente, eu vejo com uma boa vontade da polícia militar, eu vejo que tudo, né, que está sendo feito e está sendo proposto são com boas intenções, né, como você havia dito inicialmente, né, não existe aqui uma rivalidade entre polícia civil e polícia militar para se fazer procedimentos. Né? Existe uma atividade policial que são atividades que se complementam, né, que se auxiliam. Né? Tanto é que são forças de segurança públicas, que se auxiliam, né? Cada um dentro das suas atribuições, mas dentro do cenário da segurança pública é importante que de fato exista essa visão de se auxiliar, de se complementar. E eu vejo com uma boa intenção, né? Eu vejo com bons olhos, né, o fato da polícia militar fazer a confecção desses TCOs, legalmente falando, como o próprio coronel já apontou anteriormente, isso já é um entendimento pacificado nas cortes superiores quanto à possibilidade da polícia militar lavrar esses procedimentos. A questão está de como isso vai ser feito, né? A eficiência disso, a preparação, a estrutura, e aí eu digo tanto a estrutura de capacitação dos policiais militares, como uma estrutura também de sistema, que é muito importante, né? O desenvolvimento de um sistema que seja propício, né, para a atuação do policial e principalmente para as partes ali envolvidas naquele contexto de não ter nenhum tipo de dissabor, de problema para as partes. Então, eu vejo com bons olhos, né? Vejo que isso evita esse gasto, muitas vezes desnecessário, de deslocamento para a delegacia, de viaturas se deslocando vários quilômetros de distância.
para a lavratura de um procedimento, enquanto a cidade fica sem esse policiamento ostensivo. E eu acredito que isso será cada vez mais aperfeiçoado, né? Acredito que é uma medida que vai, de fato, vingar e, com o tempo, vai havendo alguns ajustes, né? A polícia vai começando a lidar com isso com mais naturalidade e eu vejo que, de fato, isso é uma medida que muito provavelmente não vai retroceder. Eu acredito que é algo que vai realmente vingar, acredito que é algo que vai permanecer. E quero aqui lhe agradecer por essa oportunidade aqui de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência profissional, né, de vida profissional, e dizer que nós nos sentimos honrados, né, aqui com a sua presença, agradecer a todos que aqui estão, que fizeram parte aqui do nosso programa de hoje, né, o Fala Criminalista. O objetivo da gente é, de fato, contribuir, né, contribuir com o conhecimento, sempre trazendo pessoas que possam nos ajudar, né, com a sua visão profissional, com a sua realidade profissional. E o nosso objetivo é esse, é transbordar na vida de pessoas através do conhecimento que nós aqui temos, né, que nós dispomos. E agradecer, né, a atenção de todos aí, a disponibilidade de ter tirado aí uma hora e 20 minutos da sua vida, né, de cada um aí para poder nos ouvir. Agradecer o Tenente Coronel Alexandre Torres pela disponibilidade, né, pelo fato de ter também disponibilizado uma hora e 20 minutos aí da sua vida para nos ajudar a entender, a compreender uma alteração que está tendo aqui, principalmente no Senado do Estado do Ceará, né, para a gente poder saber, entender melhor como funciona. Isso é importante para que isso não cause nenhum assim, alvoroço, nenhum problema. É importante que a sociedade ela entenda como isso de fato acontece. Coronel, muito obrigado pela sua atenção e lhe deixo aí à vontade para fazer suas considerações finais. Doutor Zéas, é uma satisfação enorme compartilhar um pouco do seu saber, né? Aprender com o senhor, como sempre, e estar aqui nesse bate-papo, um bate-papo amistoso, que foi muito bem conduzido, com perguntas pertinentes da sua parte, né? De levar informação para o seu público, né? De tentar, como sempre, levar para a advocacia conteúdos que sejam capazes de tornar o advogado mais preparado para o seu mistério. E aqui também vai um agradecimento aos policiais militares que participaram, né? Que sem eles essa ideia, essa política pública, ela não vai avançar. Então é um desafio, claro, para toda a polícia militar na capacitação, no interesse em entender que o maior beneficiado de todos nesse contexto será a sociedade, que é uma sociedade que está precisando dessa atenção, certo? Existem ganhos, é claro, ganhos que vão desde economia de combustível, que foi mencionado aqui, ganho de policiamento mais efetivo, mais tempo patrulhando, ganho no aspecto da saúde do profissional de segurança pública, em que ele vai se submeter a menos estresse. Isso aí é uma teoria bem palpável, né? Certo? E também vai ser um ganho, acredito eu, para a advocacia também. Certo? Vai ser um ganho para a advocacia também, vislumbrando em que poderá, claro, ter uma gama maior de atendimento de ocorrências, e daí é um cenário favorável também para quem atua com direito, né? Com direito mais especificamente no direito criminal, certo? Agradeço, parabenizo, né, por entender que as redes sociais é um meio de informação sério, né, em que o profissional do bem deve se posicionar,
né? Porque se o profissional bom, que é da sua envergadura, se ele não se posicionar, esse espaço vai ser ocupado por algum não tão bom, né? Ou, para não dizer outras coisas, né? Então, parabéns, doutor Oséias, me coloco à disposição como seu amigo, como seu colega, que tem muita experiência da sua parte, de muita colaboração, sempre foi um profissional muito dedicado. Conheço o senhor desde 2007, dos primeiros processos ali, 2008, e não lembro quanto tempo tinha de advocacia naquele tempo, mas já se mostrava um profissional aguerrido, um profissional que estudava, um profissional que se preocupava com os filigramas, né, com os detalhes do direito, né? Isso aí, graças a Deus, a gente tem essa história, né? Eu lembro do senhor na audiência, isso aqui vai um pequeno adendo no final, na audiência lá na cidade de Santana do Acaraú, o senhor patrocinando um policial, um conselho de disciplina, e o doutor Damasceno, salvo engano, patrocinando um outro policial, né? E ali houve um debate respeitoso, um debate profissional, e onde tinha de uma ponta um profissional da advocacia ali, salvo engano, a OAB era 4 mil, 3 mil, alguma coisa, Era não a minha lembro mil. idade de Bem, advocacia, né? já tinha a minha idade, ele já tinha muito mais do que a minha idade da advocacia, né? Isso. Então, o senhor tinha ali seus 20, 23, 24, 25 anos, e o doutor Damasceno já tinha mais de 35 anos de advocacia, para ver como o direito é interessante, né? Isso não, é importante demais. Eu ali como um oficial iniciante, né? Aprendendo com os dois e continuo hoje me colocando à disposição, agradeço demais a ter aberto aí as portas da sua live para a gente conversar. Agradeço do fundo do coração e me coloco à Obrigado, disposição. né? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui durante a nossa live de hoje. Nosso propósito, de fato, é levar o conhecimento a todos, é a gente trazer um debate pautado na seriedade, né? Um debate que seja edificante, né? Que seja engrandecedor, né? Que é o mais importante, né? E a gente amadurecer, né? Amadurecer a partir desses debates, a gente ter uma reflexão, né? Eu tenho aprendido demais, tenho estudado bastante para trazer temas, né? Importantes aqui no Fala Criminalista. E eu sempre digo, são temas técnicos muitas vezes, sim, mas eu acredito que quanto mais conhecimento dos seus direitos a sociedade tiver, mais a gente vai ter um tratamento justo, mais a gente vai poder conhecer dos nossos direitos, da gente cobrar os nossos direitos. Então eu fico feliz quando pessoas de outros estados entram em contato comigo Instagram dizendo que assistiram a live e viram situações que aconteceram com eles e a partir da live eles puderam tomar atitudes ou posturas até com mais embasamento, né? A partir do que foi dito, do que foi trazido nas lives que a gente faz aqui. Então, é muito importante isso para mim. Eu tenho crescido demais, tenho aprendido demais, né? Então, são situações e são muitas vezes dúvidas que eu tenho, que eu vou estudar e venho trazendo pessoas que possam contribuir aqui no Fala Criminalista para a gente também ver o outro lado, né? A gente acaba vendo só o lado da gente, é só a visão do advogado, mas também é bom a gente ver a visão de um promotor, ver a visão de um juiz, ver a visão de um policial militar, de um policial civil, para a gente também entender o outro lado, né? Entender também como acontecem as coisas, né? A gente critica muitas vezes, a gente diz que pode ser desse jeito, que tinha que ser dessa forma, mas a gente precisa entender também a realidade de cada profissão e eu tenho visto que a polícia militar e a polícia civil sempre tem buscado, né, de fato, um crescimento, de proporcionar um trabalho, né, para a sociedade de maneira séria, né? E eu tenho visto isso, eu vejo a boa intenção quando a polícia faz essas TCOs, de fato, para que a sociedade ganhe
com isso. A Polícia Militar faz esses TCOs e eu vejo que é uma boa vontade mesmo, que a vontade ela é uma vontade legítima, é algo que a sociedade precisa, né? Na verdade, é de bom coração. E é isso, gente. Aproveitem aí o final de semana para descansar, para refletir, né? Para poder refletir na palavra de Deus, né? A gente tem que estar fortalecido espiritualmente. O nosso objetivo também é que aos finais de semana, aí, além de estudar, a gente possa se valer, né? Se utilizar e beber, né? Da palavra de Deus, né? Que é um alimento espiritual. Então, forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Tenente Coronel Alexandre Torres. Estamos aqui à disposição. Fique com Deus e um abraço a todos.